Oi, lindíssimos e lindíssimas, tudo bem? Olha só, essa aulinha que eu vou gravar agora para vocês, na verdade é uma aula que eu tenho que dar aos meus alunos do curso de Direito da FAP, da Faculdade de Pinhais, né? Eu trabalho com eles uma disciplina chamada Pesquisa Bibliográfica, e ao longo dessa disciplina, né, nós aprendemos, né, eu busco mostrar para eles a relevância da pesquisa bibliográfica, que é uma das possibilidades de pesquisa que existem, tá? Mas ela não é também uma apenas, ela é aquela pesquisa que toda pesquisa mais ampla, que seja uma pesquisa de campo, qualquer tipo de trabalho científico precisa de pesquisa bibliográfica, tá? Então vamos já começar essa aula. Por que eu resolvi gravar essa aula? Em tempos em que a pesquisa está tão desvalorizada, pasmem, né? Pesquisa desvalorizada é uma coisa absurda, né? Mas enfim, em tempos de tanta desvalorização da pesquisa e do conhecimento científico, eu gostaria de conversar, de pontuar algumas coisas com vocês, aproveitando a aula que eu teria que dar aos meus alunos do curso de Direito, né? Eu vou aproveitar e vou conversar com vocês acerca disso, tá? Então, olha só, para começar, você já se perguntou, porque pode ser até uma coisa óbvia, mas muita gente talvez não tenha se perguntado. Você já se perguntou por que é importante fazer pesquisa? Para que serve pesquisa, né? Porque às vezes a pesquisa está tão longe de nós, né, dos réis mortais. Eu não sou pesquisadora, né? Já fui, mas não sou mais e gostaria muito de continuar sendo. Mas como eu gosto muito de docência também, então às vezes fica difícil, né? E não tem realmente vaga para todo mundo que quer ser pesquisador no país, tá? Mas olha só, a pesquisa, ela quer produzir, ela busca produzir, construir, na verdade, né, um conhecimento que a gente chama de conhecimento científico. E por que a gente tem que ter conhecimento científico? Por que nós precisamos construir conhecimento científico? Vou mostrar para vocês inicialmente, então, a diferença entre os conhecimentos. Nós temos alguns tipos de conhecimento, né? Nós temos o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que nasce quando a pessoa faz uma relação de causa e consequência, mas não é uma relação de causa e consequência que é controlada. Não, é assim, ó. As nossas avós, bisavós, elas olhavam para o céu e diziam assim: vai chover, né? Então, se elas dissessem isso, eu já falei, inclusive já usei esse exemplo aqui, que faz parte do meu discurso, né? Se elas falassem isso, você poderia sair correndo, tirar as roupas do varal, antigamente era assim, né? E que iria chover realmente. Por quê? Elas estudavam, elas tinham estudavam noções do tempo, né, de climatologia, né, enfim, de previsão do tempo. Não, elas não tinham esse conhecimento teórico, muito menos científico. Elas relacionavam uma causa a uma consequência. Por exemplo, esquentou muito. Eu sou do norte do Paraná, eu sou de Borrasópolis, né, passei por Londrina, morei em Londrina, então a gente conhece muito bem por lá, né. Esquenta muito, de repente, dali a pouco tá chovendo, cai aquele temporal, né. O pessoal que é de lá sabe muito bem. Então, sempre que esquentava muito e as nossas avós que viviam ali no campo, talvez, muito provavelmente, né? As minhas avós. Então, você vê, elas associavam aquela causa à consequência que seria a chuva, seria um temporal. Isso é um conhecimento empírico que vem da nossa experienciação, tá? Nós experimentamos a vida, nós temos experiência com aquilo. Então, aquela relação de causa e consequência nos dá um conhecimento empírico sobre dado aspecto, evento, enfim, tá? Então, esse é o conhecimento empírico. Vamos dizer que seja o contrário do conhecimento empírico, é o conhecimento científico. O conhecimento científico também vai dizer a você que quando esquentar vai chover. Só que o conhecimento científico vai explicar
Por que que o calor vai provocar chuva? Eu tô dando um exemplo assim muito básico, tá, pessoal? Então, o conhecimento científico, além de apontar as causas e consequências, ele explica cientificamente por que que é isso, por que que é aquilo, tá? Então, por isso o conhecimento científico é tão importante. E por que que nós temos que divulgar nesse momento aqui em que nós tivemos as vacinas, graças a Deus, aparecendo aí para baixar sensivelmente o número de óbitos, né, pessoal? Não preciso, isso aqui não é uma opinião minha, é um fato, tá? E não precisa falar que é fato real, não, porque se é fato, é real, isso seria uma redundância. É fato, então não há discussão quanto a isso, tá? As vacinas, a chegada das vacinas ajudaram sensivelmente a diminuir o número de óbitos de Covid, isso é básico. Bom, quando aconteceu então o advento das vacinas, o que que todo mundo queria? Queria que todas as experiências com essas vacinas fossem divulgadas, inclusive as etapas, né, que essas vacinas respeitam para serem aprovadas pelos órgãos reguladores dos seus respectivos países, né? Então elas tinham que divulgar para que toda a comunidade científica avaliasse, né, e essas vacinas. E essa divulgação geralmente é feita a partir de artigos científicos, ou papers, ou instrumentos de comunicação científica parecidos com esse. Tá, pessoal? Então, por que que é tão importante conhecimento científico? Porque o conhecimento adquirido, produzido, na verdade, construído pelos indianos, por exemplo, poderá ser reproduzido aqui no Brasil, por quê? Porque eles divulgaram dentro de um instrumento de comunicação científica, por exemplo, um artigo científico, dentro de todas as normas que esses artigos pedem, e nós aqui, brasileiros, ou os pesquisadores brasileiros, poderemos reproduzir o mesmo experimento e chegar ao mesmo resultado. Essa é a diferença entre o conhecimento empírico, tá? Que, entre aspas, adivinha o que vai acontecer por conta de uma relação de causa e consequência, que às vezes começou até de maneira acidental, e um conhecimento científico que é feito, que é produzido, construído a partir de experimentos controlados. E esses experimentos controlados poderão ser reproduzidos em todo o mundo. Portanto, o meu conhecimento científico, ele beneficiará muitas pessoas no mundo inteiro. Essa é a grande valia, é o grande valor do conhecimento científico, e esse conhecimento vem de pesquisa científica. Pois é. Bom, já que nossa aula é para falar sobre ciência, sobre produção, isso sim, principalmente sobre produção de artigo científico, eu vou começar a falar agora sobre o artigo científico. Então, o teu artigo científico, ele tem que estar dentro das normas da BNT. Geralmente essas normas são refeitas pelas instituições de ensino ou pelas revistas, os periódicos que vão divulgar esses artigos, sabe? Sempre adaptando, mas existe um formato mais ou menos padrão. Lógico que tem uma diferencinha ou outra, mas é mais ou menos padrão que as pessoas devem seguir para produzir os seus artigos científicos, né, as suas peças científicas, para que todo mundo seja capaz de reproduzir esse experimento e chegar ao mesmo resultado, tá? Para que não ocorram acidentes. Por isso que você tem que escrever o artigo de maneira normativa, dentro das normas da instituição pela qual você vai publicar seu artigo, tá bom? Então vamos lá. Um artigo, ele geralmente, eu vou dar uma estrutura básica, ele tem alguns elementos pré-textuais, que são esses que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, ó. Então, ele tem o cabeçalho, ele tem o agradecimento, que é opcional, né? Ele tem o resumo,
tá? E esse resumo tem que ser escrito na língua do pesquisador, na língua natal, né, do pesquisador, e também em uma língua estrangeira. Aí depende de onde você vai publicar, tá certo? Mas tem que ter uma língua estrangeira, inglês, talvez alemão, espanhol, depende daí da língua inglesa, francês, de onde você vai publicar, tá? E você tem que ter os descritores, que são as palavras-chave, que é para a pessoa que vai ler o teu artigo, ela vai até lá e ela vai saber, esse artigo aqui vai falar disso, 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 tá? Então, esses são os elementos pré-textuais que vêm antes do artigo, tá? Então, olha só para dar um exemplo para vocês do resumo aqui, que é o que mais a gente precisa ensinar, né? O resumo, ele vai chamar a tua atenção, aliás, a atenção do leitor para o que o teu artigo vai apresentar. Então, realmente é um resumo, uma síntese do seu artigo, né? E é interessante, pessoal, colocar no seu artigo, tá? No resumo do seu artigo, os seus referenciais teóricos, né? Então, sobre qual perspectiva você vai falar, né? Qual linha você vai abordar, né? Linha de pensamento. Então, é bem interessante que isso seja colocado também no teu resumo, tá? Aí, a gente vem no artigo, tá? Nos elementos textuais, que daí eu tenho a introdução, o desenvolvimento, que é o corpo mesmo, o grosso do artigo, e as considerações finais ou a conclusão. A minha amada orientadora, a professora Elisete Matos, tá? Que infelizmente não está mais entre nós, tá em outro patamar, ensinando em outro patamar maravilhosamente. Ela usava uma expressão que era considerações circunstanciais. Eu acho isso bem interessante, né? Porque o conhecimento ele vai sendo refeito também, aprimorado, né? Você não escreve sobre um assunto só para escrever sobre ela. Você escreve um assunto e para somar com algo que já foi pesquisado, né? Com ideias que já existem, tá? Enfim, então você tem a introdução. A introdução, existem algumas divergências, mas eu ainda faço assim, então eu vou falar para vocês que é assim. A introdução você faz ao fim do seu artigo. Depois que você já fez tudo, que você já fez o desenvolvimento, né, tal, do trabalho, né, dividiu lá o seu artigo em, sei lá, 2, 3 subcapítulos, né, enfim, depende muito do que você quer falar, de qual é a temática, enfim, você faz a introdução, porque na introdução você vai apresentar o seu artigo, né, você vai dizer sobre o que tratará, você se amplia, logicamente, muito mais do que no resumo, né? E você diz o que você vai tratar na primeira parte, do que você vai falar na segunda parte, e na terceira parte, o que você trará para o leitor. Então, você faz uma apresentação do seu artigo. Por isso, a introdução deve ser feita quando tudo já estiver indo para o final, para o fim do trabalho, tá certo, pessoal? Aí, depois da introdução, que é feito por último, né? Você começa a redigir o corpo, você começa a falar, a discorrer sobre o assunto sobre o qual você pesquisou, tá? E aí você pensa de que maneira será mais entendível para o seu leitor aquilo que você quer escrever, né? Então, o que o seu leitor precisa saber primeiro? Há pré-requisitos? É necessário? Não é? Você fez uma pesquisa? Você quer contar a pesquisa? Em qual capítulo você acha interessante que essa pesquisa apareça? No segundo, no último capítulo, né? No subcapítulo ali do seu artigo? Mas se você colocar essa pesquisa, esses dados por último, vai dar tempo de fazer análise, de mostrar, né? De fazer realmente uma análise, descrever essa pesquisa e passar para o leitor o que ele realmente precisa fazer? Então, quando você vai organizar o todo da sua pesquisa, pense em dividi-la em alguns capítulos, tá? 2, 3, 4, depende muito aí, tá? Do seu trabalho. E pense na maneira como a pessoa que estará lendo o seu trabalho terá que receber as informações, tá? Pensa você, se você estivesse lendo o seu trabalho, o que seria preciso falar primeiro, depois ou depois, tá? Então, isso é importante. Todo o trabalho, todo o artigo tem que ter uma lógica, tá?
lógica de entendimento, além de ter que, de você precisar ter uma coerência linguística, né? Coesão e coerência dentro do texto, você precisa ter uma lógica de apresentação dos fatos. Tá certo, pessoal? E ali você vai discorrer sobre tudo, você vai trazer as suas citações, sobre a sua pesquisa bibliográfica, né? Quem você pesquisou, você leu, você fez fichamento, que a prof já mandou fazer fichamento, né, pessoal? Tem que fazer o fichamento para ficar mais fácil para montar o seu texto depois. E aí você apresenta ali no seu artigo. Eu estou usando o artigo como base aqui, que é sobre isso que os meus alunos vão fazer. Mas pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, enfim, né? Existem vários tipos de texto, né? Que são gêneros textuais, na verdade, que são trabalhos de conclusão de curso, que é o TCC, né? Vocês sabem que monografia não é sinônimo de TCC, né, pessoal? Monografia pode ser sinônimo de TCC. Agora, se o seu curso pede uma dissertação, por exemplo, como é o caso do mestrado, o seu TCC é um mestrado, porque o seu trabalho de conclusão de curso é uma dissertação. Tá certo, pessoal? Então, toma cuidado aí, não vamos fazer o que não deve ser feito, tá? Não vamos dar definições erradas. Bom, terminando toda essa organização do seu trabalho, que você fez apenas depois de ter realizado o seu projeto de pesquisa. Eu já trabalhei com os meus alunos sobre projeto de pesquisa e aqui também eu dei algumas dicas sobre projeto de pesquisa. Então, primeiro você faz o seu projeto de pesquisa, aí você coloca em prática a sua pesquisa, depois você pega todos esses dados que você recolheu da sua pesquisa de campo e da sua pesquisa bibliográfica, ou da sua pesquisa quantitativa, qualitativa, enfim, qual e quanti, tem vários, seu estudo de caso, tem várias possibilidades aí que você usa para levantar, para recolher dados, né? E depois você vai tabular esses dados e apresentar em um texto científico, que no nosso caso específico aqui é o artigo, tá? Bom, enfim, depois de fazer tudo isso, você vai apresentar, né, o seu trabalho ali no desenvolvimento. E aí você vai para a conclusão ou para suas considerações finais ou circunstanciais, como dizia a professora Elisete, né? E ali no teu último no último momento, né, do texto mesmo, que seriam essas considerações finais, pessoal, você vai retomar, né, as ideias ali, as conclusões que você apresentou no desenvolvimento do seu texto. Lembrando que na conclusão a gente não costuma colocar nada de novo, tá? Nenhuma informação nova. Por quê? Porque não vai dar tempo de explicar, né? Não tem como você retomar, daí seu trabalho não vai findar, não vai ter como concluir esse trabalho. Então, nas conclusões, você retoma os principais pontos apresentados durante o desenvolvimento do seu trabalho e fecha o seu trabalho sem acrescentar nada de novo, nenhuma informação ou conceito novo, né? E evitando muita teorização ali na conclusão. Não quer dizer que você não possa fazer uma citação ou outra, mas a conclusão é o momento mais de realmente fecho, né, das ideias apresentadas no seu trabalho. Tá certo, pessoal? E aí, nós vamos para alguns elementos que são os elementos pós-textuais, né? Que é depois aí da introdução, desenvolvimento e conclusão do texto. Nós temos os apêndices e os anexos. Na verdade, primeiro você tem as referências. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui embaixo para vocês o link, tá? De um vídeo no qual eu falo, dou uma análise, uma dica, na verdade, bem básica sobre referências, sobre como fazer referências, e tem sobre citações também. Vou colocar aqui embaixo para vocês, ok? Então, aí nós fazemos as referências, que são todos os textos, e aí eu falo de livros, artigos, enfim, de todos os textos que você vai, dissertações, teses, tá? Que você utilizou para construir o seu texto, tá? O seu artigo. Coloque ali bonitinho, bem referenciado. E logo abaixo você pode colocar um anexo ou um apêndice. Prof, qual é a diferença entre anexo e apêndice? Pois é, pessoal, o anexo é uma foto, um documento, né? Alguma informação extra que você coloca
para ilustrar e ajudar na compreensão do seu trabalho, tá? Colaborar. Só que o anexo, ele não é feito por você, ele não é nenhum documento elaborado por você. Essa é a grande diferença do apêndice, né? O apêndice é um documento que foi elaborado por você, basicamente, tá? Por exemplo, o questionário, né? O questionário que você aplicou na hora de buscar dados, né? Do levantamento de dados, você fez um questionário para fazer uma análise quantitativa ou qualitativa, enfim. Aí vai novamente da natureza do trabalho. E você pode pôr também desenhos feitos por você, né, prospectos, enfim, são documentos que você cria para elaborar o seu trabalho. É lógico que se você aplicou 30 questionários, né, pessoal, você não vai escanear os 30 questionários e vai colocar no seu trabalho, né, porque daí seu trabalho vai acabar em questionário. Não, isso não acontece, tá? Você coloca um modelo do questionário para a pessoa saber quais são as perguntas que você fez e você vai fazer a análise dessas perguntas, tabular os dados e dar o resultado do seu trabalho, não colocar um monte de questionário respondido no trabalho, não é assim que funciona, senão seria muito fácil, né? Então, não é assim que funciona, tá? Então, por fim, você coloca lá referências, anexos ou apêndices, se existirem. Agora, as referências são fundamentais, porque elas são fruto da pesquisa bibliográfica que você fez, e pesquisa bibliográfica é fundamental para todo e qualquer trabalho científico. Então, fica aqui a nossa aulinha de hoje, lembrando a vocês que pesquisa é absolutamente necessária para o crescimento, tá? Para a busca de soluções para um monte de problemas que nós ainda temos, inclusive na medicina, né? E pesquisa é fundamental. Pesquisa não é nada ilustrativo. Fica a dica. Beijocas. Tchau. Fui.